Olá, eu sou Carol Ferreira e esse é mais um O que Aprendemos aos Domingos. Aqui falamos sobre reflexões a respeito dos nossos estudos semanais e esse ano estamos estudando o Velho Testamento e como aplicar na nossa vida, nos tornando mais capazes de fazer o que precisamos fazer e viver de uma maneira melhor. Essa semana eu ouvi uma frase muito legal e ela diz assim: enquanto você está escrevendo o seu primeiro capítulo, o Senhor está terminando o seu 10º capítulo. Então, hoje eu trago para vocês um padrão sobre como viver as várias fases da nossa vida e alcançar bênçãos que nós aprendemos estudando sobre Ruth, Ana e Samuel, nos livros de Ruth e 1 Samuel. Eu sempre digo para vocês que esses nossos vídeos são reflexões e que eles têm como objetivo ajudar a todos nós a aplicar o que nós aprendemos. Mas eles não substituem o seu estudo pessoal das Escrituras. Esse momento onde você pede ao Senhor em oração que te ajude a enxergar e aprender algo que você não sabe, e você para e reflete e recebe inspiração sobre aquilo que você está estudando. Então, nenhum vídeo substitui esse momento entre você e o seu Deus, e o aprendizado sobre a sabedoria dele, ok? Então, estudando sobre os capítulos dessa semana, eu descobri um padrão nas vidas de Ruth, Ana e Samuel. Cada um deles almejava bênçãos diferentes e tinham situações de vida diferentes. Mas eles nos ensinaram 3 pontos que podem nos ajudar a alcançarmos as bênçãos que nós desejamos. Então, o primeiro deles é escolher o Senhor primeiro. Lembre que quando Ruth escolheu fazer parte do povo de Deus, ou seja, andar com Deus, né, se aproximar dele, ela não sabia de nada que ia acontecer na vida dela depois. Então ela não tinha a menor noção do que ia acontecer depois. Mas ela escolheu, como a gente aprende, a melhor parte. Ela escolheu passar pela vida dela com a companhia do Senhor e vivendo de acordo com o que ele ensinou. Então, eu lembro de uma experiência que eu vivi na 8ª série. Eu tinha uma super amiga e nós tínhamos muito boas notas e tínhamos orgulho das nossas notas, nós estudávamos juntas. Em determinado, logo no início do ano letivo, ela e a família dela se converteram a uma outra designação, uma outra denominação. E foi muito legal porque nós já éramos amigos e ela sendo cristã, a gente pôde compartilhar mais coisas. Só que com o passar do tempo, ela começou a fazer uma distorção daquilo que era ensinado no Evangelho. Então, eu estava sempre, como era de costume que nós estudávamos juntas, eu estava sempre conversando, perguntando para ela, então, vamos estudar? Vamos marcar para a gente estudar? Vamos fazer esse trabalho juntas e etc. E ela nunca aceitava, ela não mais aceitava, ela só dizia assim, o Senhor proverá. E ela acreditava que o Senhor ia prover. Eu comecei a acreditar que ela não queria mais fazer comigo os trabalhos ou estudo e que ela tinha achado outras pessoas na igreja dela, tudo bem. Só que o tempo foi passando no ano letivo e as notas dela começaram a cair muito. E toda vez que eu falava com ela, ela me dizia a mesma coisa, o Senhor proverá. E o que aconteceu, obviamente, é que o ano letivo acabou e ela reprovou naquele ano. E deixou para mim, e acho que para ela também, uma lição muito grande, que não existe fé sem esforço, sem você fazer aquilo que lhe cabe, porque o Senhor, Ele confia nas nossas potencialidades. Nós precisamos descobrir que somos capazes de fazer muito, porque somos. E isso vai nos ajudar a viver a estatura de quem nós somos, dos filhos de Deus que nós somos. Então, essa experiência me ajudou a entender que não adianta. Veja, ela não estava errada, ela estava acreditando de forma distorcida no ensinamento. O Senhor, Ele é fiel, Ele não nos abandona. Se você fizer tudo o que você puder, Ele vai abençoar você naquilo que você não pode fazer sozinho.
mas ele ama o esforço. Ele não vai abençoar aqueles que forem preguiçosos, que não pagarem o preço. Existe uma maneira para tudo que eu e você queremos. Existe uma maneira de fazer e você tem que fazer. Não é ele que vai fazer por você, você tem que fazer. Ele só vai fazer, e é maravilhoso, ele vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. E você vai saber que foi ele, que não foi você. Então, o segundo passo do padrão de Ruth, Ana e Samuel é que eles fizeram tudo o que eles podiam. Escolheram o Senhor primeiro e depois fizeram tudo o que eles podiam para resolver suas vidas, alcançar suas bênçãos. E o Senhor foi organizando a vida deles de forma que aconteceu. Então, eu sou muito grata por ter aprendido esses dois. Aqui está mudando o clima e quem nunca, né? Quem não tem rinite, né? Por isso que eu estou fazendo assim toda hora. Desculpa. A gente precisa entender isso. Primeiro, não é o que eu quero. O que eu quero é justo, vai me ajudar a cumprir a minha missão, vai me ajudar a abençoar a vida de outras pessoas, vai me ajudar a me curar. Legal. Senhor, eu quero isso. O que o Senhor acha? Me ajude a ver com clareza. Me ajude a ver o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor tem preparado para mim. E preste atenção, porque Ele vai responder. Um pouco aqui, um pouco ali. Mas a Escritura fala, pedi e receberei, batei e abri-se-vos-á. Então, sempre há orientação para quem pede. Se algum de vós tem falta de sabedoria, né, Tiago? É um 5. Peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lance rosto. Acredite nisso. Peça qualquer coisa. Senhor, eu tenho esse problema no trabalho, como eu resolvo? Me ajude a ver o que eu não estou vendo. Me dá sabedoria. E Ele vai ajudar. Ele vai te ajudar a ver o que você tem que melhorar, o que você pode fazer para o outro melhorar. Ok? Então, dois pontos importantes do padrão dessas três pessoas, das Escrituras. O terceiro é esperar, saber esperar nele. Esperar nele é se manter ativo. Essa semana eu ouvi de uma pessoa, quando estava falando sobre esperança e tal, ela falou, isso é tudo blá blá blá, essa coisa de orar e não sei o quê. Isso não resulta, isso não dá certo, não deu certo comigo. E antes da gente julgar essa pessoa, vamos entender que dependendo da história de cada um, e dependendo do meio onde cada um esteja, ele pode estar mergulhado em desespero, em dor, em sofrimento, em mágoa, em revolta, em frustração. E o nosso trabalho não é julgar a pessoa porque ela está passando por isso. O nosso trabalho é trazer luz para a vida daquelas pessoas. E para a nossa própria vida, que às vezes somos nós, né? E nos ajudar a ver o que a gente não conseguia ver antes, porque a gente está num momento de vulnerabilidade. Aquela pessoa está passando por um momento em que ela está muito frágil, muito vulnerável. E ela endureceu o coração. Então, nós precisamos entender o que a vida faz conosco e com o outro. E nos perguntar, será que meu coração está endurecido? Será que eu desisti? Será que eu baixei os braços? O Senhor me ajuda. Fortalece a minha fé. Não vai ser fortalecido se você não estudar a Escritura, se você não orar, se você não encontrar uma igreja para frequentar. Se você não for à igreja, não se aprende nada na igreja. Se você olhar para as pessoas com o coração, com desejo de aprender, você vai aprender sim. Mas se você for procurando respostas a perguntas que você já fez, o Senhor, Ele vai te responder. A Escritura diz, pedi e recebereis, batei e abri-se-vos-á. Saber esperar, ele se transcreve numa diferença de atitude. Muitas vezes,
A gente repete frases do Evangelho de uma forma deturpada, quer ver? Quando a gente diz assim, o Senhor sabe a hora, e parou de trabalhar por aquilo. É como se eu jogasse no Senhor toda a responsabilidade de fazer aquilo acontecer. E não funciona assim. A maneira celestial é com corresponsabilidade. Você faz a sua parte e o Senhor completa. Isso é a graça, né? Isso é a redenção, a lei redentora. É depois de tudo que você puder fazer. Porque você precisa entender que você é capaz de fazer. É capaz de andar a segunda, terceira e a quarta milha. Porque essa é a sua altura da sua estatura, a maneira como você foi criado, do que você foi forjado. Estudiosos falam da necessidade do homem de ser desafiado e vencer obstáculos. Então, eles comprovaram, chegaram à conclusão de que nós fomos criados para ultrapassar obstáculos. Por isso que nós somos tão atraídos, né? Atraídos por desafios. Mesmo que você diga que não. Nós somos atraídos. Por quê? Porque nosso espírito, nossa alma, ele tem uma sede de melhoria, de aperfeiçoamento. Seja pessoal, seja na própria vida, seja espiritual, seja no relacionamento. Então a gente é movido a isso. Só que quando a gente baixa os braços e se conforma e diz que aceitou, não, eu não estou fazendo nada de errado, eu só estou aceitando a vontade de Deus. Aceitar a vontade do Senhor nada tem a ver com perder a esperança e a fé. Tem algumas citações dos discursos da Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo que nos ajudam muito com isso. Dieter Uchtdorf, ele fala, ao esperar no Senhor, você descobre que Ele não apenas cumpre suas promessas, mas também vai transformá-lo durante o processo. Então, se eu endureço meu coração, se eu perco minhas esperanças e paro de lutar, eu não estou permitindo ser transformado durante o processo, durante o deserto. O presidente Jeffrey Holland, ele fala sobre que algumas bênçãos vêm logo, algumas vêm tarde e algumas não vêm até o céu, mas para aqueles que abraçam o Evangelho de Jesus Cristo, certamente elas vêm. E em Doutrina e Convênio, tem uma escritura que eu amo muito que fala, portanto, não vos canseis de fazer o bem, levantai-vos, procure saber o que você pode fazer para alcançar essa bênção, faça um plano, ache alguém para ser o seu relator, não a pessoa que vai te cobrar, o seu relator. Olha, essa semana eu fiz isso, isso e isso, eu senti que eu progredi nisso e nisso, eu senti que eu tenho que voltar atrás com isso e isso, eu aprendi isso, aquilo. Encontre essa pessoa para relatar o seu progresso. Portanto, estás lançando o alicerce de uma grande obra, e de coisas pequenas provém aquilo que é grande. Comece fazendo o que você pode fazer. Faça uma lista. Carol, eu preciso fazer exames e pelo SUS não estou conseguindo. Faça uma lista de tudo que você pode fazer para conseguir isso. Ajude o Senhor a te ajudar, né? Às vezes dizemos, eu estou nas mãos do Senhor, mas a gente usa essa frase para se justificar e para ficar passivo, esperando, ou para depois emitir palavras que julgam o Senhor, né? O Senhor não perdeu o seu poder, Ele ama nos abençoar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Ruth, Ana e Samuel não desistiram. Eles não sabiam o que a gente sabe sobre o futuro deles naquela época. Assim como hoje você não sabe o que o Senhor tem preparado para você. Mas assim como eles, escolha estar perto do Senhor sempre, ouvir deles, pedir orientação a Ele, fazer tudo o que estiver ao seu alcance. E escolha esperar nele. Continuar acreditando faz com que a gente tenha uma atitude que atrai o bem para a nossa vida. Tem uma escritura, ou tem uma história de um dos manuais antigos da igreja que eu gosto muito, que fala de dois amigos que se encontraram depois de muitos anos, né?
E aí, sempre que a gente conta, tem aquela pergunta, né? Como você está? Então, esse amigo, ele relatou que a mulher dele tinha adoecido e tinha pego uma pneumonia e se agravou. E ele precisou deixar o emprego para cuidar da esposa. E a situação, é, eles começaram a viver uma situação de pobreza extrema que eles nunca tinham experimentado. E o amigo ficou, caramba, por que que eu fiz a pergunta, né? E aí no final vem a resposta de quem espera no Senhor. Ele disse: mas fora isso, está tudo bem. Então, essa é uma resposta daquelas pessoas que têm fé. Não porque elas se acomodaram que não vão receber a bênção mais e pararam de trabalhar nisso. E fazem 500 mil coisas e não resolvem seus problemas, né? Que às vezes a gente também é assim. A gente faz 500 mil coisas e pensa que o Senhor tem que resolver o nosso problema quando a gente não está trabalhando no nosso problema, naquele problema, né? E a gente fica frustrada e diz: ah, mas eu sirvo tanto, eu me esforço para ajudar o próximo. Mas você não está trabalhando no seu problema. Você precisa trabalhar também no seu problema, né? E mas a resposta daqueles que sabem que não estão sozinhos, que o Senhor está com cada um de nós e que Ele nos acompanha, aqueles que vão com o Senhor ao lado, é, é uma resposta de, fora isso, tá tudo bem, arrisco até dizer que tá maravilhoso. Quem vai com o Senhor não reclama. E se eu e você ainda temos esse mau hábito, nós precisamos começar a trabalhar nisso, né? E entender quão ingrato é reclamar, quão ingrato e quão improdutivo é você falar sempre dos mesmos problemas. Sabe o que significa? Que você não está trabalhando nos seus problemas e não está incluindo o Senhor na sua vida. Então, eu vou deixar para vocês um roteiro de um exercício para fazer sobre esses 3 pontos. Escolher primeiro o Senhor, fazer tudo que está ao seu alcance e esperar nele com fé, com alegria, com ânimo, deixar que ele participe do seu trabalho para resolver aquele problema. Essa é a ordem correta, que nós aprendemos com Ruth, com Ana, com Samuel e, acima de tudo, com o Salvador Jesus Cristo. Ele é o exemplo perfeito de esperar, escolher estar junto de Deus, fazer tudo o que ele podia e ter uma esperança resplandecente que nos ilumina até hoje. Ele é a luz que brilha no escuro. Ele é a nossa força. E é maravilhoso poder contar com ele. Espero que vocês possam fazer o exercício e partilhem os seus aprendizados. Se você ainda não nos segue, por favor, siga o canal, compartilhe com os outros para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. E até a próxima semana.